terceiro ano! As atividades de hoje de português serão no nosso livro didático, volume 3. Durante essa semana, nós iremos finalizar o volume 3 do livro de português. As páginas são 49 a 54, ok? Lápis na mão. Flexão do verbo. Releia esse trecho do texto. Nas últimas décadas, houve grandes vazamentos de produtos químicos na bacia do Rio Paraíba do Sul. Num caso importante, ocorreu em 2008, quando aproximadamente 8.000 litros de pesticida, veneno usado para combater pragas em plantação, foi despejado em um de seus afluentes, contaminando suas águas e causando a morte de muitos peixes. Entre eles estavam muitos surubins do Paraíba. Então, letra A. Em que tempo verbal estão os verbos destacados no trecho? Então, é muito simples, não é? Os verbos são esses destacados: houve, ocorreu, estavam e foi. No início da matéria diz, nas últimas décadas, houve. Então, foi um fato que já aconteceu, certo? Então, essa notícia, ela é do passado. Logo no início do texto, a frase já inicia, nas últimas décadas, certo? Então, os verbos destacados são houve, ocorreu, estavam e foi. Então, foram fatos que já aconteceram. Então, o tempo verbal destes verbos são do passado, certo? Muito bem. O que você observou para chegar a essa conclusão? Para descobrir se o tempo verbal desses verbos são mesmo do passado. Então, no início da frase já diz, nas últimas décadas, certo? Então, foi um fato que ocorreu já no passado, certo? E na terminação dos verbos, houve, ocorreu, um fato que já ocorreu, certo? Estavam. Por exemplo, os verbos terminados em AM, ele está indicando o passado, certo? E os verbos terminados em atil indica o futuro, certo? Por exemplo, comprarão-o com a-o-til. No final está indicando um futuro, certo? Um fato que vai ocorrer no futuro. E compraram com am no final indica passado, certo? Escrevam o início da frase, certo? Aqui nas últimas décadas. E a terminação dos verbos. Questão 2. Escreva 3 ações que você realizou ontem. Essas respostas são pessoais. Você irá completar essas frases. Ontem eu joguei bola. Ontem eu brinquei de boneca. Então, você irá escrever 3 frases, certo? Completar. Ontem eu e escrever o que você fez ontem, certo? 3. Como ficaria as frases se você tivesse realizado essas ações juntos de um colega? Então, como que ficaria? É mais de uma pessoa realizando algumas ações, certo? Então, por exemplo, ontem nós jogamos futebol, ontem nós brincamos de boneca, certo? Então, eu dei o primeiro exemplo e você irá completar a letra B e C, certo? Então, a letra A ficou. Ontem nós jogamos futebol, certo? Foram mais de uma pessoa que jogou futebol. Então, não esqueça de escrever os verbos no plural, certo? Questão 4. Analise os verbos e pinte de acordo com a legenda. De vermelho, vocês irão pintar os verbos que representam o presente, de verde o passado e de azul o futuro, certo? Aqui nós temos vários verbos, certo? E você irá identificar quais são os do presente, passado e futuro. Agora, você irá dar pausa no vídeo. Do ladinho de cada verbo, você irá escrever os que são do presente, do passado e do futuro. Depois, você irá dar play novamente. Você irá seguir com o vídeo e ver a correção agora no próximo slide, certo? E ver se você marcou os verbos corretos, certo? E aí sim você irá pintar, certo? Para não ter erro. Então, primeiro você escreva a lápis no ladinho os verbos que são do futuro, passado e presente, para não errar na hora de pintar. Agora você irá ver a correção, certo? Vamos lá? Os que estão em vermelho são verbos que representam presente. Por exemplo, falo, comemoro.
faz, sou, estudam, certo? Muito bem, de verde o passado. Ouvi, escrevi, contei, vi, cantei, estive, brinquei, coloquei, fui. São ações que indicam coisas que foram feitas no passado. E de azul, os verbos que indicam ações que serão realizadas no futuro. Será, viajaremos, plantarei, visitaram, comprarei, lavaremos, ligarei, colocarão. Então, todos esses verbos em azul indicam futuro. Agora você volta lá na atividade e pinte corretamente, certo? Muito bem. Relato de pesquisa. Você aprendeu que o surubim do Paraíba corre risco de extinção. Converse com seus colegas e professores sobre o significado do termo extinção, certo? Então, extinção é quando uma espécie ela corre o risco de desaparecer, certo? Então, muitas pessoas pescam algumas espécies de peixe antes da temporada que é permitida, certo? E se as pessoas não praticarem a pesca de forma correta, acaba que algumas espécies vão deixar de existir, certo? Em seguida, pesquise outros animais da região onde mora que ocorre esse risco, certo? Você irá fazer uma pesquisa de algum animal que está correndo o risco de extinção, de desaparecer, certo? Escolha um desses animais para realizar sua pesquisa. Você irá destacar do material de apoio uma página para preencher a ficha do animal escolhido, certo? Conte aos colegas principais informações sobre os animais que você pesquisou. Junte as fichas para formar um grande livro da turma sobre os animais que correm risco de extinção. Este livro servirá para futuras consultas sobre o tema, certo? Então, como não podemos realizar essa atividade em grupo, você irá fazer aí na sua casa, destaque essa ficha do material de apoio, escolha um animal que está correndo risco de extinção e relate nessa ficha. Depois você colhe a ficha no caderno de português, certo? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. Texto de divulgação científica. Você vai ler um artigo científico sobre os coalas, publicados na revista Ciência Hoje das Crianças, cujo título é Fofos, Preguiçosos e Comilões, certo? Questão 2. Essa é a resposta pessoal, viu, turminha? Vocês irão escrever 2 perguntas que você gostaria que o texto respondesse a respeito dos coalas, ok? Então, escreva aí 2 perguntas sobre os coalas. Agora nós iremos ler o texto. Depois você irá saber se o texto conseguiu responder as perguntas que você gostaria de saber sobre os coalas, certo? Vamos lá? Leia o texto para descobrir se suas perguntas serão respondidas. Fofos, preguiçosos e comilões. Sua aparência engana. Apesar de lembrarem ursos de pelúcia, os coalas são parentes dos cangurus, gambás e outros animais conhecidos como marsupiais, encontrados na Austrália. Esses mamíferos passaram o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. Que vida boa, não é? Atualmente, existe apenas uma espécie de coala chamada, pelo científico, de Phascolarctos cinereus, escondidos entre floresta de eucalipto, uma árvore típica da Austrália. Os bichos passam boa parte do seu dia se alimentando. São especialistas em comer folhas de eucalipto e se alimentam principalmente de 20 espécies de plantas espalhadas pela região onde vivem, conta a bióloga Maria Clara Nascimento Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais. Como o eucalipto é rico em fibras e água, os coalas quase não sentem sede. A água das folhas é suficiente para se manterem hidratados. Essa característica deu origem ao seu nome. Coala significa animal que não bebe. Na língua de povos indígenas da região, diz Maria Clara. Agora, tampe o nariz. Outro alimento importante para os coalas é cocô. Isso mesmo. Maria Clara explica que a água e as bactérias que estão nas fezes da mãe ajudam os filhotes a digerir as folhas de eucalipto. Assim, à medida que o filhote deixa de beber leite, a mãe o alimenta com esse banquete bem peculiar, que é preparado para a dieta de folhas.
Além dos comilões, os coalas são também muito preguiçosos. Chegam a dormir quase 20 horas por dia, afirma a bióloga, mas pelo menos tem uma boa desculpa. Como sua dieta é pouco nutritiva, precisa economizar energia, por isso dorme a maior parte do dia e são ativos por poucas horas durante a noite, quando se deslocam para mudar de árvore. Como bons preguiçosos, os coalas evitam os confrontos e normalmente andam sozinhos. As brigas só ocorrem quando vão disputar um lugarzinho na árvore, mas são bem brandas. Eles se comunicam por gestos e grunhidos. Quando brigam, mordem de leve um ao outro, conta Maria Clara. As fêmeas de coalas têm poucos filhotes por gestação. Cada fêmea costuma ter um filhote, raramente dois, diz a especialista. Quando completa 9 meses, o pequeno coala deixa a bolsa da mãe, mas continua agarrado às suas costas. Com um ano, torna-se mais independente. Eles vivem entre 10 e 14 anos, mas há registro de coalas com 18 anos na natureza, completa a bióloga. Os coalas possuem poucos predadores naturais. Alguns exemplos são os cães selvagens australianos, cobras e aves de rapina. No entanto, os humanos já tiveram muito interesse neles. Até o início do século XX, esses bichos eram caçados por sua pele macia e quase foram extintos. Hoje, apesar de mais protegidos, os coalas são afetados pelo desmatamento das florestas de eucalipto, que ameaça o seu habitat. 4. Qual é o título do artigo? Então, nós falamos lá no início, são fofos, preguiçosos e comilões. Muito bem. 5. Pelo título, você conseguiu imaginar o assunto do texto? Qual? Então, só pelo título, fofos, preguiçosos e comilões, você conseguiria imaginar qual seria o assunto tratado no texto? Essa resposta é pessoal. Registra a sua aí na questão 5, certo? Então, 6. Com base no texto lido, responda as questões a seguir. Você encontrou as respostas para as suas perguntas? Aquelas perguntas que nós fizemos lá no início, que vocês iriam criar e depois ler o texto e ver se vocês conseguiriam ter resposta para as suas perguntas. Você conseguiu ter a resposta daquelas duas perguntas? Se sim, responda a questão A, ok? B, em sua opinião, os koalas têm uma vida boa? Por quê? Você acha que essa vida de dormir 20 horas por dia, ficar só comendo folha, ser um bichinho bem calmo, é uma vida boa? E por quê? Essa resposta é pessoal. C, que outros animais são considerados parentes do koala? Lá no texto, nós falamos, certo? São quem? São os cangurus e os gambás. Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. 7. Você já tinha ouvido falar o termo marsupiais? Explique com suas palavras o que ele significa. Então, você já ouviu falar? Essa palavra é bem estranha, não é mesmo? Então, agora eu vou dizer o significado desta palavra para você. Vamos lá? Essa palavra ela se refere aos animais que carregam os filhotes em uma bolsa na barriga, certo? Como os cangurus, por exemplo. 8. Por que o coala é considerado preguiçoso? Então, responda aí. Porque ele passa o tempo todo se alimentando, porque ele tem poucos predadores naturais, porque ele chega a dormir 20 horas por dia. Então, essa resposta está bem clara, é porque ele passa 20 horas dormindo por dia. É muito tempo dormindo, não é mesmo? Ok. 9. Porque os koalas quase não sentem sede? Então, nós falamos lá no texto, não é isso? Então, porque o eucalipto que eles comem, ele é rico em fibras e em água. Então, eles não sentem sede iguais os outros animais. Muito bem. Porque o eucalipto que eles comem é rico em fibras e em água. Essa é a resposta da questão 9. Questão 10. Além de folhas de eucalipto, que outro alimento é consumido pelo coala? Para que serve esse alimento? Então, nós falamos lá no início, é um alimento bem estranho para ser consumido, não é mesmo? É o cocô. A mãe do coala dá o próprio cocô
para o coala bebê comer, certo? Esse alimento é o cocô, pois a água e as bactérias que estão nas fezes da mãe ajudam os filhotes a digerir as folhas do eucalipto, certo? Então, bem estranho, não é? Esse alimento? Vamos lá, questão 11. Qual era o interesse dos humanos nesses animais antigamente? Qual foi a consequência dessa ação? Então, o interesse dele era o pelo macio dos koalas. Os humanos tinham bastante interesse. E as consequências disso foi os koalas quase se tornarem extintos, eles quase desapareceram. Muito bem. 12. Para qual público esse texto foi escrito? Para os cientistas e especialistas em animais marsupiais, para o público em geral, principalmente as crianças. Então, esse texto foi escrito para o público em geral, principalmente para as crianças. Muito bem. Questão 13. A linguagem utilizada no texto apresenta muitos termos técnicos ou é de fácil compreensão? Então, o texto ele foi muito simples e bem claro, não foi isso? Então, ele é um texto de fácil compreensão. A finalidade de um artigo de divulgação científica é transmitir a opinião do autor sobre o tema abordado, comunicar informações científicas sobre determinado assunto em um público não especializado. Então, a finalidade desse artigo de divulgação é comunicar informações científicas sobre determinado assunto a um público não especializado. Muito bem, turma. Essas foram as nossas atividades de português de hoje. Até amanhã e tchau, tchau.